noite a todos. Estamos gravando aqui essa apresentação do Núcleo de Atenção à Saúde da Unimed Varginha. Sejam todos bem-vindos. Mês de conscientização da doença de Alzheimer. Meu nome é Thales Gonçalves, sou médico geriatra, sou especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O mês de setembro, ele ficou marcado por algumas ações que a Associação Internacional da Doença de Alzheimer criou no mundo todo para chamar a atenção quanto à doença. E o lema, o tema das ações de 2020 é esse descrito em tela: conheça a demência, conheça a doença de Alzheimer. Então, o dia 21 de setembro foi escolhido como Dia Mundial da Doença de Alzheimer e o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. São campanhas, então, para tentar aumentar a conscientização e, sim, desafiar os estigmas em relação às demências. Por que essas organizações internacionais, nacionais, preocupam com informações sobre Alzheimer? Justamente porque a população está envelhecendo no mundo todo. No Brasil, os nossos dados de envelhecimento são esses na tela. A gente pode ver nas pirâmides etárias que no ano de 1980, se pegarmos o topo da pirâmide corresponde ao número de idosos e a base da pirâmide ao número de crianças e adolescentes. Se pegarmos no ano de 1980, temos em torno de 7 milhões de idosos, tínhamos em torno de 7 milhões de idosos que viviam naquela época. No ano de 2000 agora, 30 milhões de idosos, então demos um salto em 40 anos, 4 vezes a mais de idosos. E a projeção para o ano de 2050 é que tenhamos 90 milhões de idosos no Brasil. Alzheimer, demência, são condições que acometem idosos. Então, por isso, as organizações mundiais e nacionais estão preocupadas, porque são doenças que a prevalência é de idosos, na sua grande maioria, e isso gera um custo econômico muito importante. O custo econômico global, no mundo inteiro, é em torno de 1,3 trilhões de dólares. 1,3 trilhão de dólares. Se a demência fosse um país, seria a 14ª maior economia do mundo. Estaria acima do Brasil, que seria a 13ª posição, isso dado em relação ao último trimestre de 2021. O Brasil, um país enorme, competindo com um custo econômico global com a demência. Isso dá para entender a magnitude dos gastos que acercam as demências. A cada 3 segundos no mundo, uma pessoa desenvolve demência. No ano de 2019, no mundo, tínhamos 55 milhões de pessoas com demência e no ano de 2050 a projeção será de 139 milhões de pessoas com demência. Isso é um número muito grande, assustador. Eu estou falando de demência, estou falando de Alzheimer, eu vou explicar melhor qual a diferença entre elas. Demência é um termo que a gente utiliza para falar de sinais e sintomas causados por um distúrbio no cérebro que pode impactar comportamento, memória, pensamentos, emoções. E a demência mais comum é a doença de Alzheimer. Afeta em torno de até 60% de todas as demências. Ou seja, Alzheimer é um tipo de demência. Temos outros tipos de demência. Demência vascular, que é após AVC, ou micro-AVCs que aconteceram ao longo do tempo, AVC, isquemia cerebral ou sangramento, demência por corpúsculos de Levy e demência frontotemporal, que são dois nomes mais desconhecidos, mas sim que compõem os diagnósticos de demência. Então, se a gente fosse colocar isso num círculo, demência seria tudo isso, seria Alzheimer, seria demência vascular, seria demência frontotemporal, seria demência por corpúsculos de Levy. Existem outros tipos de demência, vários tipos de demências mais raras,
Mas então demência é isso tudo. Então quando a gente fala de demência, a gente tem que falar qual é a demência, né? Então, não de forma errada, a gente acaba chamando para o leigo tudo de Alzheimer, mas não é tudo Alzheimer, né? Alzheimer é o tipo mais comum. Quando suspeitamos de uma demência, o que é, né? Já sabemos o que é demência e quando que a gente suspeita. Então a gente vai suspeitar a partir de sinais e sintomas. Um cérebro saudável, como mostrado na tela, ele desempenha bem uma memória, desempenha bem a orientação, linguagem, comportamento, atenção, execução. Isso são o que a gente chama de cognição cerebral. Um cérebro atrofiado, como na imagem do lado, acontece, né, no processo de envelhecimento doença. E se acometer, por exemplo, a memória, essa atrofia cerebral, uma área específica da memória ou de outras funções como linguagem, orientação, a gente fala que essa demência provavelmente se dá como uma demência de Alzheimer, por exemplo, só explicando a diferença entre elas. Então, quando que eu suspeito, né, de uma demência? Quando tem perda de memória envolvida, mas não é só quando tem perda de memória. Tem dificuldade para encontrar certas palavras, entender o que as pessoas estão dizendo, desorientação no tempo e no espaço, então começa a perder, começa a não dar conta de dirigir, por exemplo, no centro da cidade, que é mais movimentado, no lugar que não conhece, fica mais perdido em relação a antes, quando conseguia dirigir com perfeição, ou mesmo no caminho habitual de casa se perde, dificuldades em realizar tarefas que antes fazia, então cozinhar, ou uma tarefa mais elaborada, como, por exemplo, um engenheiro que desempenha a sua profissão perfeitamente começa a se enrolar no trabalho, um contador, um médico, um enfermeiro, e assim vai criando uma dificuldade em realizar as tarefas que antes fazia perfeitamente. Também, mudanças de personalidade e de humor também levam à suspeição de quadro demencial. Quais os riscos de uma pessoa desenvolver uma demência? Então, quem pode desenvolver? Primeira coisa, idade. Quem tem idade, né? Demência é doença de idoso. Pode ter abaixo de 60 anos, idoso acima de 60. Pode ter abaixo de 60? Claro que pode. Né? É comum? Não é comum, mas pode ter. Vamos falar então da maioria, da grande maioria, idosos, né? Então, idade é o principal fator de risco. Histórico familiar é um fator de risco? Também é. Contato social pouco frequente, isso na linha de cima, contato social pouco frequente, aquela pessoa que não tem interação social, aquela pessoa que fica mais isolada em casa, não interage com amigos, com família, pressão alta quando não tratada, o sedentarismo, a falta de exercício físico, o tabagismo, a baixa escolaridade, a gente sabe que quanto maior o grau de escolaridade, esse cérebro é protegido contra a demência, a obesidade, o excesso de álcool, a poluição do ar, a depressão, a deficiência auditiva, trauma na cabeça. Eu vou explicar os principais agora. Quais são as ações para prevenção? Né? Então, como é que a gente previne demência? Então, o meio de conscientização em relação à doença de Alzheimer, em relação às demências, eu acho que o principal é explicar como que a gente consegue prevenir, já que prevenção, vocês vão ver que não tem a ver com medicação, prevenção tem que ser com estilo de vida. Então, a primeira pergunta é, qual é seu estilo de vida? Você pratica exercício, você exercita o cérebro, como é a sua alimentação, você tem pressão alta, você trata a pressão alta, você fuma, você bebe, né? Qual é a quantidade que eu posso beber? Né? Como é que foi a escolaridade lá no passado? Tem depressão em relação à saúde mental? Tem depressão, tem ansiedade? Você trata isso? Tem uma falta de audição, um déficit auditivo? Você trata, usa aparelho? Então, nada disso a gente está falando de remédio, isso tudo é estilo de vida. Né? Qual o seu estilo de vida? O que a gente sabe em relação às principais recomendações dos estudos mais recentes? Se você não faz exercício físico, né? A atividade física regular é uma das melhores maneiras para reduzirmos o risco de demência, de Alzheimer. Tá? Além disso, é bom para o coração, é bom para a circulação, peso, né? Bem-estar mental. A atividade física ela faz parte de muitos tratamentos, né? Tratamento de depressão, tratamento de ansiedade, tratamento
de diminuir o risco de infarto, de AVC, da circulação e assim vai. Atividade física é o principal pilar para a prevenção de demências. Sabemos que o tempo ideal de atividade física é de no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica moderada, ou seja, pode ser uma caminhada mais rápida, uma corrida leve, pode ser uma natação, pode ser uma bicicleta ergométrica, bicicleta normal, né? Ou 75 minutos de uma atividade aeróbica vigorosa por semana. Aqui vale destacar, né, essa é uma recomendação que está nos últimos estudos, mas vale destacar que para idosos 150 minutos de atividade moderada seria a melhor opção do que 75 minutos de atividade vigorosa. Pode ser vigorosa? Pode, depois de avaliação médica. Tá? Então o exercício físico é o primeiro pilar para reduzirmos o risco de demência. Em torno de 42% do risco consegue ser diminuído tratando com exercício físico. Uma coisa praticamente que não tem custo, dependendo da atividade física que for realizada. Segunda recomendação importantíssima, parar de fumar. Né? Fumar aumenta o risco para demência e também para infarto, para AVC, para diabetes tipo 2, para câncer de pulmão, etc. Né? Então a gente sabe que nunca é tarde para parar de fumar. Parar de fumar, por mais tarde que seja, reduz o risco dessas doenças todas, para infarto, para AVC, também para demência. O fumo, né, tem que ser desencorajado em todas as consultas. Isso não fala só consulta médica, consulta de fisioterapia, consulta de nutricionista e assim vai. De fono, de TO, somos todos profissionais da saúde, todos entendemos que o tabagismo é deletério para a saúde de uma forma vertiginosa, isso diminui a qualidade de vida, isso aumenta custos com saúde, saúde pública, saúde privada, então devemos sim desencorajar o tabagismo. Hipertensão arterial, a pressão alta também é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de demência, então tratar a hipertensão, isso é importantíssimo. O que a gente sabe? Que a pessoa de meia idade, em torno dos seus 30 a 60 anos, que tem hipertensão, esse é o público-alvo para atuarmos em relação ao tratamento de pressão arterial, com remédio, com exercício físico. Sim, exercício físico também trata hipertensão. Dieta, né? Diminuição de sódio na comida, ou seja, estilo de vida modificado. Né? A medicação para a hipertensão e os exercícios são as únicas medidas preventivas eficazes conhecidas contra a demência. Tratamento de diabetes. Diabetes tipo 2, sim, é um fator de risco muito claro para o desenvolvimento de demência. O tratamento reduz o risco. Depressão, assim como ansiedade. Os estudos são mais claros em relação à depressão, mas também é sugerido que ansiedade também seja tratada. Então, assim, a saúde mental é importante para que tenhamos, né, o controle dessas doenças através de, né, como a imagem mostra, uma sessão, um acompanhamento psicológico, medicamento quando for o caso, mas sim é essencial para reduzir o risco de demência e proporcionar maior qualidade de vida. A deficiência auditiva, né, pessoas com perda auditiva, isso é muito comum no processo do envelhecimento. A deficiência auditiva, ela aumenta o risco de demências. Então, quanto maior o déficit auditivo, aquela pessoa que não interage socialmente, ela fica perdida nas conversas, nas rodas de conversa, familiares, de amigos. Sim, elas também apresentam um risco maior em relação ao desenvolvimento de demência. E o uso desses dispositivos auditivos, como mostra na figura, dispositivos simples de audição, pode reduzir esse risco, né? Como que é o caminho? Eu estou percebendo que o meu familiar está com déficit auditivo, pode levar no médico, pode levar no otorrino, pode levar no geriatra, pode levar na fono. Uma audiometria pode ser solicitada, a audiometria confirmando o aparelho está indicado, tá? E usando o aparelho, parece que os estudos mostram que reduz sim o risco de demência.
O consumo excessivo de álcool. A gente sabe que existe um tipo de demência relacionada ao excesso de álcool, porque leva a uma atrofia cerebral, e o álcool sim é uma causa de demência. É uma causa até importante de demência. E uma pergunta que sempre surge é qual que é a quantidade de álcool semanal que aumenta o risco de demência. É o consumo de mais de 21 unidades de álcool por semana. O que é isso, né? Na tabela, a gente vê que uma lata de cerveja tem, então, em torno de 1,5 unidade de álcool. Então, isso corresponde a 14 latas de cerveja por semana. A gente sabe que abaixo disso pode ter um fator protetor cardiovascular para infarto e AVC, mas acima disso a gente entende perfeitamente que isso pode ser deletério tanto do ponto de vista cardiovascular para infarto e para AVC, aumentando o risco também para o aumento de demência, o risco de demência. Então, o álcool ele deve ser desencorajado, o alcoolismo deve ser desencorajado e devemos sim orientar a quantidade semanal segura, porque também a gente sabe que o álcool entra a socialização. A socialização, vocês vão ver para frente, que também é importante, porque também reduz o risco de demência. A poluição do ar, a gente sabe que nas principais cidades, aí, as metrópoles, pegarmos aí, né, São Paulo da vida, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente sabe que a poluição do ar, ela aumenta o risco de demência, assim como aumenta o risco de outras doenças. Temos vários estudos concluídos, vários estudos em andamento, que sim aumentam o risco de demência. Isso nos leva a pensar muito na rotina de vida que levamos, né? Tanto em relação às cidades, quanto em relação aos carros poluentes, né? Para isso, existem ações mundiais para a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera. Traumas na cabeça também é uma grande causa de demência. Temos casos emblemáticos aí na televisão, né, como Maguila, por exemplo, né? Essa foto é uma foto que mostra aí dois boxeadores, né, um agredindo o outro. Isso é um esporte, né? E a gente sabe que isso é apenas uma luta. Imagina como é o treino dessas pessoas, né? E não precisamos ir longe. A gente encontra lutas assim na cidade, nossa, né? Isso com frequência. Então, os traumas, os microtraumas, eles não vão desencadear uma demência do dia para a noite, mas vão desencadear, sim, uma demência a longo prazo. Dependendo do tipo de lesão que esses traumas causam no cérebro, a chance de demência aumenta, né? Então, não só, por exemplo, o boxe, mas a gente pode pensar como trauma também os acidentes de carro, né? Tem um acidente de moto, um acidente de bicicleta e assim vai. Futebol também pode levar a traumas, outros esportes, né? Então, armas de fogo, tiro na cabeça, arma branca e assim vai. As agressões violentas, isso pode gerar, por exemplo, um traumatismo craniano, pode gerar um sangramento cerebral e isso aumentar o risco de demência, dependendo da extensão, pode ser na hora ou pode ser ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos meses, dos anos. As quedas também, que são bem frequentes em idosos frágeis, também podem levar ao risco de desenvolvimento de demência. Como eu tinha falado, o contato social pouco frequente está bem estabelecido, que é essa conexão social, então socialização entre amigos, socialização entre famílias reduz o risco de demência. Tem um estudo interessante que compara pessoas que não tiveram contato social ao longo da vida e pessoas nos Estados Unidos e pessoas que tiveram conexão social bem forte, como saída com amigos, saída com familiares, grupos familiares, casamentos bem estabelecidos, filhos. Essas pessoas que tinham conexões fortes, elas diminuíram o risco de demência. Então esse contato social, sim, ele é importante, isso é importante ao longo da vida inteira. Esse contato desde a infância, adolescência, quando adulto, isso aumenta o que a gente chama de reserva cognitiva. Reserva cognitiva nada mais é do que a gente desenvolver o nosso cérebro, desenvolver os nossos neurônios através de ações que façam com que eles fiquem fortalecidos. E quando envelhecermos, a gente usufrui desses neurônios
mais fortalecidos, diminuindo o risco de demência. Quer dizer, então, que se eu fizer uma reserva cognitiva forte, eu não vou ter demência? Pode ter, isso não isenta o risco. Você pode ter um fator genético importante que pode ser que você desenvolva, mas com certeza você vai desenvolver depois do que você desenvolveria. Então, por exemplo, se você tem um contato social frequente, se você tem uma autoescolaridade, como eu vou mostrar um pouco, acho que no próximo slide, se você praticou exercício físico e assim vai, você vai fazendo uma reserva cognitiva muito boa. E se você, por exemplo, for desenvolver um Alzheimer com 70 anos, você vai desenvolver lá com seus 80, 85 anos, se a genética for a favor de você desenvolver o Alzheimer. Até hoje a gente não tem muito bem claro, né, quem são as pessoas que vão desenvolver Alzheimer. A gente sabe que tem exames específicos para isso, mas até hoje a gente não sabe qual é o tipo de expressão desses genes que fazem desenvolver a doença de Alzheimer. A escolaridade baixa, como eu falei, a escolaridade baixa ela é mais para pessoas no início da vida. Então, crianças e adolescentes que estudam mais protegem o cérebro mais. Isso entra no conceito que eu falei de reserva cognitiva. Esse é um dos principais fatores para o não desenvolvimento de demência lá no futuro, no envelhecimento. Então, crianças que estudam mais vão desenvolver mais o cérebro. Então, esse é um outdoor da Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer. No mundo inteiro, como eu falei lá no primeiro slide, está tendo campanhas de prevenção, de conscientização contra a doença de Alzheimer. E uma dessas campanhas aqui no Brasil é dessa Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, que é uma associação bem atuante no Brasil. E o lema deles é como podemos reduzir o risco, né? E eles colocam os 5 principais fatores de tratamento não médico que uma pessoa pode sim desenvolver rapidamente em sua vida, né? Aplicar perfeitamente em sua vida. Então, o número 1 eles colocam, né, fator protetor para o cérebro, atividade física. Então, lembrando, 150 minutos de exercício físico por dia. Isso reduz o risco de Alzheimer. E o interessante é que, se a pessoa tem Alzheimer ou qualquer outra demência e a atividade física é colocada na vida dessa pessoa, essa pessoa vai progredir a doença de Alzheimer de uma forma mais leve. Então, o exercício físico, além de ser preventivo em relação às demências, ele também é tratamento para quem tem demência. Dieta saudável inclui vários fatores. Então, desde alimentos antioxidantes como as verduras, as frutas, evitar o consumo de alimentos condimentados, industrializados, alimentos artificiais. Manter uma alimentação saudável, equilibrada. Eu sou diabético, vamos controlar o diabetes através da alimentação, através de remédio também. Eu sou hipertenso, vamos diminuir o sódio e assim vai. Estimular o cérebro. Então, estimular o cérebro inclui o que eu falei de escolaridade. Uma evidência que a gente tem bastante interessante é que essas palavras cruzadas, sudoku, é interessante para estimular o cérebro. Outra coisa interessante também é aprender uma nova língua. Isso aí estimula o cérebro de uma forma tão intensa que também traz um fator protetor contra a doença de Alzheimer. Então, estimular o cérebro também através de convívio social é extremamente importante, como eu falei. Então, não é à toa que essa associação ela traz essas orientações. Número 4, cuide do seu coração. Então, o coração também tem um fator importante a favor ou contra a doença de Alzheimer. Então, tratar a hipertensão, tratar o coração, insuficiência cardíaca e assim vai. Isso é importantíssimo. E o desfrute do convívio social, que entra como estimular o cérebro. Então, tá bom. Eu estou prevenindo, já entendi os mecanismos de prevenção. A gente não falou de remédio, não existe remédio
para prevenir demência até hoje, pode ser que no futuro exista. Mas tem um familiar que está estranho, né? Será que ele tem uma demência? A Associação Internacional de Alzheimer divulgou como esse banner como os 10 sinais de alerta de demência para alertar a população mundial sobre quais são, né, os sinais que podem ser precoces e chamar a atenção em relação à demência. Então, diante de um ou mais desses fatores, ajuda médica deve ser buscada, tá? Então, número 1, perda de memória, que é o mais conhecido, né? A gente conhece o Alzheimer como a perda de memória, então tá perdendo memória que é Alzheimer, né? Mas não é só isso. A pessoa pode estar com a memória íntegra e começar, igual o número 2 fala, dificuldade em executar as tarefas de vida diária. Então, a pessoa começa a ter dificuldade de executar o que antes fazia. Então, ir ao banco fica difícil porque não entende como usa o cartão, antes usava, agora não consegue mais pegar aquelas notas de dinheiro, está tendo dificuldade para entender, para contar, para dar troco e assim vai. Uma pessoa que mexe com o comércio começa a ficar ausente dessas atividades porque ela vai percebendo uma certa dificuldade. E as demências, quando estão na fase leve, naquela fase de transição mesmo para o aparecimento da demência, a pessoa tem essa noção de que está fazendo alguma coisa errada. Pode não ser só isso, igual o número 3 fala, a pessoa pode começar com problemas de linguagem, então começar com dificuldade para entender palavras, para expressar palavras, pode desenvolver algum tipo de demência só de alteração de linguagem. Tá? Desorientação no tempo e no espaço, então a pessoa que está tudo bem, de repente ela fica perdida. É comum a gente ver isso no consultório, é comum a gente ver, por exemplo, taxistas. O fulano é taxista, mas de repente ele começou a ter dificuldade para dirigir, para levar para outra cidade, para ir para uma cidade maior, ou para rodar mesmo na cidade que antes estava acostumado. Os companheiros vão percebendo, opa, deu volta a mais, o que está acontecendo? Né? Aquela dificuldade. Aquele idoso que saiu de casa e se perdeu, demorou para voltar, e quando a família percebeu, ele estava em outro lugar, e assim vai. Né? Discernimento fraco ou diminuído. É a capacidade de entender o que está acontecendo, né? Aquele, né, é o caso de você conta uma história para a pessoa não está entendendo, não tá, ela não consegue julgar o que está acontecendo. Dificuldade com conceitos abstratos, então você vira para ela e fala, opa, vou te mandar uma carta, e aí você pega essa carta, vai fazer tal coisa com essa carta, a pessoa não entende, para ela é muito difícil, né? Trocar as coisas de lugar. Então, a chave que deveria ficar, como o exemplo fala, ficar no porta-chaves, a pessoa vai e coloca na geladeira. É o profissional que fez uma faculdade de gerontologia, ele está apto para acompanhar, ele não está apto a prescrever, porque não é médico, mas ele está apto a acompanhar pacientes com demência, elaborar rotina, elaborar plano de cuidados, né? Aquele paciente que é visto melhor como um todo. Também gerontólogo são pessoas que já têm formação, por exemplo, um fisioterapeuta que fez pós-graduação em gerontologia, um psicólogo e assim por diante. Qualquer profissão pode fazer pós-graduação em gerontologia e se tornar um gerontólogo. Assistentes sociais, assistente de saúde, né? Família e amigos. Família e amigos é importantíssimo dividir cuidado, importantíssimo dividir cuidado entre irmãos, entre filhos, entre netos. Isso é extremamente importante. A gente vê famílias que têm, né, pessoas sobrecarregadas cuidando de idosos demenciados sozinho, cuidando do pai, da mãe, do vô e da avó, tudo sozinho, né? Enquanto os irmãos não dividem essa tarefa. Essa pessoa tem sim que buscar uma rede de apoio, porque senão pode levar ao quadro que a gente vai ver no último slide, que é o estresse do cuidador, que é um fenômeno depressivo que a pessoa desenvolve por cuidar. Né? Não é fácil cuidar de pessoas demenciadas porque as alterações de comportamento são muito importantes.
Existe cura? Não. Atualmente não existe cura para a maioria dos tipos de demência, das demências irreversíveis, nenhuma existe cura. Mas o tratamento e o suporte sim estão disponíveis. Quando a gente fala de tratamento medicamentoso, então já que não existe cura, então por que dar remédio? Esse slide ele explica bem por que dar remédio, né? Então o objetivo é diagnóstico precoce para iniciar medicação de forma precoce. Por quê? As fases da doença de Alzheimer, né, como vocês estão vendo na parte superior do slide, a fase leve, se a gente dividirmos as fases da doença em fase leve, moderada e grave, a gente vai entender que essas fases são em relação aos sintomas que essa pessoa apresenta. Na fase leve, ela apresenta poucos sintomas em relação à doença. Então, os esquecimentos leves, dificuldade leve em realizar atividades do dia a dia, talvez um pouco de alteração de comportamento. Na fase moderada, isso já fica mais dificultoso, essa pessoa precisa de ajuda para muita coisa, praticamente tudo mais na fase final da fase moderada. E na fase grave, praticamente para tudo essa pessoa vai precisar de ajuda. Então, não é difícil de entender que se essa pessoa ficar muito tempo na fase leve, já que é uma doença que é incurável e ela só vai progredir, quanto mais tempo essa pessoa ficar na fase leve, é melhor. Já que na fase leve, os sintomas são menores. Assim, a gente consegue proporcionar uma qualidade de vida melhor. Então, se a gente dá medicação, é fácil entender que a fase leve fica maior. Né? Se essa doença vai durar, por exemplo, 10 anos, 15 anos, a gente não sabe o tempo que essa doença vai durar, que essa pessoa fique na fase leve por muito mais tempo, porque ela vai ter mais qualidade de vida e essa família também vai ter mais qualidade de vida. Tá? Então, o objetivo da medicação é fazer com que a fase leve fique mais tempo, depois a fase moderada fique mais tempo e a fase grave seja menor na vida dessa pessoa. As medicações que a gente tem disponíveis, pincelando de forma rápida, né, porque isso pode gerar dúvida. Existem medicamentos e medicamentos aí no mercado, existem curas milagrosas, propostas de medicamento sem pé nem cabeça. Mas o que os estudos falam pra gente, né? Então, os estudos falam pra gente que a primeira classe de medicamento que deve ser entrada é esse da primeira linha, inibidor da colesterase. Então, donepezila, rivaroxaban, galantamina. Quem tem uma pessoa com demência de Alzheimer na família conhece uma dessas 3 medicações. Depois vem a memantina. Então, mas a memantina é só na fase moderada a grave. Então, esses 2 medicamentos. Eu coloquei as outras 2 aí, medicamentos alternativos, vitamina E, ômega 3, nada disso tem comprovação para ser usado de uso rotineiro, prescrição no consultório, tá? Outro medicamento que também surge bastante prescrição de Alzheimer são os antipsicóticos, então quetiapina, olanzapina, risperidona, esses medicamentos frequentemente são prescritos. Vale lembrar, eu também prescrevo, mas vale lembrar que esses medicamentos não são para doença de Alzheimer, esses medicamentos não são para nenhum tipo de demência. Os antipsicóticos são para reduzir sintomas. Então, se a pessoa tem umas alucinações, esse remédio pode ajudar nas alucinações, para ajudar no controle do sono e assim vai. Então, mas assim, esse remédio não é para tratamento de Alzheimer, é para tratar sintoma. Pode ser que a pessoa precise de algum tempo desse antipsicótico na vida e depois não precise mais. Então, essa medicação tem que ser revista ao longo do tempo, porque ela tem efeitos colaterais importantes para o idoso, como aumentar o risco de queda, aumentar a sonolência, aumentar a agitação em alguns casos e aumentar o risco cardíaco, o risco cardiovascular, risco de infarto e AVC. Além do tratamento medicamentoso, temos um nível de evidência muito alto para a criação de rotina dentro da casa. Então, hora para acordar, exposição ao sol da manhã, exercício físico, manter socialização, manter atividades manuais, isso é importante. Tem outros tratamentos não medicamentosos, como a aromaterapia, que o nível de evidência é baixo, mas ajuda em muitos casos, aula de música e assim vai. Cuidando de quem cuida. O estresse do cuidador é uma condição que aparece, né, pincelando as 2 últimas informações aí tiradas de uma revista
em quase metade, 49% dos profissionais de saúde pagos desenvolve estresse do cuidador por cuidar de alguém que tem demência. Né? Cuidar de alguém que tem demência não é fácil. Quem tem em casa sabe o quanto é difícil. Por isso, criar rede de apoio. Do lado eu coloco o emblema da Associação Brasileira de Alzheimer, que disponibiliza rede de apoio. Então é isso. Vamos reduzir o risco de Alzheimer. Muito obrigado a todos. Doutor Thales, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Nós temos aqui uma dúvida que tinha vindo das nossas redes sociais. Se o senhor tiver, né, uns 2 minutinhos aí para a gente poder esclarecer. Vamos! Opa! A respeito, né, que já vi em alguns filmes que quando o familiar, né, ou a pessoa cuidada tem ali um delírio de Alzheimer ou mesmo demência, o certo é seguir a fantasia da pessoa e não tentar justificar a doença. Isso é verdade? Como que a gente pode tratar, então, desse cuidado no dia a dia? A gente tem que ficar reprisando para a pessoa, não, né, o senhor está com Alzheimer. Como que funciona isso? Certo. Bater de frente nunca, né? Então, assim, a pessoa, se ela está numa realidade diferente, é comum isso na doença de Alzheimer, a pessoa acordar um belo dia, ela achar, a gente está no ano 2022, ela achar que está em 1950, ela tem 15 anos de idade, e ela está indo na casa da mãe porque ela não está reconhecendo a casa que ela está. Então essa pessoa começa aquela confusão mental de querer sair de casa, eu vou voltar para casa, minha mãe está me esperando. Contornar a situação, não bater de frente, você tem Alzheimer, fica ali em casa. Não, isso não ajuda em nada, pelo contrário, só atrapalha. Quando a gente bate de frente, isso pode, na cabeça dessa pessoa, ela nunca vai voltar à realidade e saber que ela tem Alzheimer. Ela não sabe nem o que é Alzheimer. Né? Ela vai cair ali sempre naquilo, o que essa pessoa está me falando. Isso vai gerar uma confusão mental, até porque essa pessoa ela não está entendendo as palavras, ela não está entendendo a formulação de frases direito, e isso está gerando um estresse muito maior. Então bater de frente nunca, porque isso vai gerar um estresse muito maior, vai piorar a confusão mental. Existe uma técnica que é a técnica de você começar a circular o problema, né? Então assim, você vira e fala para a pessoa, não, então tá bom, você quer ir lá na casa da tua mãe? Vamos sim. Não, mas antes vamos tomar um café, que a gente toma um café e já te levo lá. Não, pode ser nessa casa esquisita aqui mesmo. Depois a gente vai para nossa casa, depois eu te levo, te deixo lá na sua casa. Então você contornar o problema com um jeitinho é muito melhor do que ficar batendo na tecla de que essa pessoa, você tem Alzheimer, você fica aí na tua porque essa casa é tua assim, você está esquecido. Isso nunca se deve fazer. Só piora a confusão. Doutor, muito obrigada, viu? Se chegarem algumas outras dúvidas pra a gente encaminha aqui seu contato e responde para as pessoas privativamente, tá joia? Tá bom, obrigado. Muito obrigada pela sua atenção, boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite.